GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Conosco nos estúdios da Clube, nesse primeiro bloco do GJR Entrevista, é o prefeito Thiago Teixeira, prefeito de São Francisco de Paula, de volta aqui nos estúdios da Clube. Bom dia, prefeito, bem-vindo novamente. Bom dia, é sempre uma grande honra estar aqui com vocês, né? Sempre um bate-papo muito legal, muito bacana. Poder estar aqui falando de São Francisco, dessa terra que a gente ama tanto, que a gente nasceu, se criou e que eu costumo dizer, a gente agarra com as duas mãos e quer ver melhorar aquela terra, né? Porque a gente ama demais. E a gente fala bem de São Chico com uma certa frequência aqui, né, Cabelo? Pô, a gente ama elogiar São Chico e é um prazer por tudo que ela representa, não apenas para quem é vizinho, mas por tudo que ela faz, né? Pelas pessoas de São Francisco, são pessoas comprometidas, e a gente fica muito feliz com a evolução de São Francisco de Paula nos últimos anos. Nos anos 90 a gente ouvia falar aquela máxima, né, que a pessoa fazia muitas vezes 18, 19 e ia para outros lugares, agora é o contrário, né? Agora a pessoa quer ficar e muita gente quer ir para São Francisco de Paula. E aí eu já quero começar esse bate-papo com o prefeito Thiago para falar primeiro de 2025, um ano desafiador, mas eu acho que um ano muito feliz para São Francisco de Paula, né, prefeito? Exato. Foi um ano de consolidação, né? Consolidação de São Francisco como destino turístico, consolidação de São Francisco como um local muito produtivo, com uma produção muito grande na produção primária e também a industrialização da produção primária. Então, tu vê o nosso distrito industrial, ele continua crescendo, apesar de ter sido um ano que também teve seus percalços, né? E o maior percalço que São Francisco enfrentou de fato foi o tarifaço que aconteceu, que pegou em cheio e ainda pega em cheio as indústrias de lá. Grande parte das indústrias, eu diria o seguinte, as indústrias elas são divididas entre as que industrializam alimentos e as que fazem cerca americana. E olha exatamente o nome do produto da madeira, cerca americana, que é exatamente aquela que foi impactada pelo tarifaço, que continua, né? A gente criou, a gente tem inclusive um grupo de WhatsApp que a gente vem trocando ideia com os empresários, fizemos reuniões, nós fomos junto com a Fiergues e com o Sindmadeira numa conversa com o vice-presidente da República para pedir auxílio, mas o fato é que até agora nós não tivemos êxito, né? Este produto, vários saíram da lista do tarifaço ou diminuíram o percentual, mas esse continua entre aqueles que estão com o tarifaço. Então a gente continua com esse problema, né? Quantas pessoas, a força de trabalho, em relação a elas, prefeito, quantas pessoas foram impactadas? As empresas conseguiram manter em sua maioria ou tiveram que reduzir quadro? Tiveram que reduzir quadro. Né? O que aconteceu foi o seguinte, as empresas acabaram reduzindo custos, então todas elas vinham em processo de expansão. Então daqui a pouco aquela que empregava 400 baixou para 350, aquela que empregava 200 baixou para 170, sabe? Foi um momento que eles tiveram que se readaptar. Alguns conseguiram ir para o mercado árabe, outros conseguiram remodelar alguma coisa para o mercado interno, mas de qualquer sorte, assim, todas elas baixaram as suas margens de lucro, tiveram que se readaptar, muitas acabaram fazendo empréstimos para conseguir remodelar sua linha de produção. Então foi um ano que não foi um ano de expansão, foi um ano de retração dessas indústrias. Então sobrevivência. Ainda semana passada liguei para o presidente Sindmadeira, que é um cara fabuloso, né? O Leonardo Desorzi, dizendo, Leonardo, quem sabe vamos dar mais uma pegada, né? Dar mais uma mexida com o vice-presidente, de repente vamos dar uma conversada com o pessoal da Fiergues, porque às vezes acontece vem o problema, tu encara ele no primeiro momento e depois no segundo momento tu acaba se acomodando e começando a aceitar, porque tu acaba sobrevivendo de um jeito ou do outro, mas tu continua sofrendo. Sim. Então, eu dei mais uma conversada com ele, eu acredito no início do ano a gente vai fazer mais um movimento, né? A gente gostaria de ver o governo do estado mais empenhado nessa situação, a gente não sentiu ele tão empenhado, a gente cobrou do governo do estado, mas não deram muita bola. A gente vê, por exemplo, o governo do Paraná muito mais abraçado com as indústrias deles que o nosso governo. Então a gente
a gente está fazendo movimento, a gente quer movimentar a turma para que eles não aceitem essa realidade como sendo no novo normal, como não pode, da pandemia, né? Não pode, né, prefeito? Sobre a indústria madeireira, até eu queria falar um pouquinho sobre o crescimento do distrito industrial, né? Que se por um lado a indústria madeireira acaba sendo impactada, ela está inserida num contexto de crescimento, que é o distrito industrial de São Francisco de Paula, que a gente vê a olhos nus, principalmente nós, que é caminho de qualquer forma. Se não vai para São Francisco de Paula, tu passa para lá, para ir para litoral, para outros lugares. Como está sendo esse crescimento exponencial para vocês? Impacta, obviamente, em diversos aspectos, seja na mão de obra, que acaba arrumando emprego, seja no faturamento do município como um todo. Como está sendo isso para vocês? E também se chegou a respingar no setor alimentício, já que São Chico tem grandes indústrias também do setor alimentício, né, prefeito? Não, pelo que a gente entende ali, pelas conversas, que a gente é muito próximo do pessoal da indústria, né? A gente tem um diálogo muito bom com o meio empresarial. Eu acho que o pessoal da parte de alimentos não afetou. O pessoal da parte de alimentos, não tanto a indústria, mas o produtor rural, ele é muito impactado pelo mercado, né? Então tu pega a relação deles é uma relação de produção. Então, por exemplo, tu pega um ano que a produção foi grande aqui no Rio Grande do Sul e que a produção foi grande no Centro-Oeste e no Sudeste, o preço baixa. Se pega um ano que a produção aqui foi um pouco pior, né? Não produziu tanto, por exemplo, como esse último ano, mas que lá produziu ainda menos por conta de algum tipo de seca, algum problema, aí mesmo tendo produzido menos aqui, eles têm um ganho maior, porque o preço é uma relação muito, assim, às vezes até meio voraz, assim, de mercado, sabe? É muito, muito maluco isso. Às vezes eles produzem menos e ganham mais, mas depende muito do que aconteceu. Teve agora, não me lembro exato, uns 3 anos atrás, que aconteceu uma seca ali no Centro-Oeste, no Sudeste, e que o preço aqui disparou, assim, eles ganharam muito, foram muito bem, mas não tanto pela produção, mas porque o preço, né? Pelo fator. Então, tem muito disso. Mas a parte de alimentos, ela tá bem, mas sempre suscetível a essa questão de mercado, que é demanda, a relação oferta e demanda, né? Então, é muito, muito por aí, né, que se dá. Mas o resto, graças a Deus, eles estão bem. A Deutsche Chips está num processo case, de expansão. Case, né? A gente tem maior orgulho dessa empresa, esses nossos amigos empresários, inclusive o teu xará, né? MDA, um deles, né? MDA, o Márcio, o Márcio, o Diego e o Alan, né? São fantásticos, empresários fantásticos, né? Sempre à frente do seu tempo. E agora eles entraram e estão cada vez mais forte na linha de batatas pré-fritas, ganhando mercado e entrando no ramo de food indo service. Brasil adentro, levando o produto deles, né? É muito, muito legal o que eles fazem. Mas também não só eles, o Belebas, o Faz, tem uma série de empresas que tem o pessoal que fornece também para uma chips. Então, o pessoal tá fazendo um trabalho muito bacana. Eu fico muito feliz com essas empresas aí, tipo que eu brinco sempre, né? Quando eu vejo a Água das Hortênsias, né? Que é o nosso case aqui, né? E a Dwight Chips em qualquer lugar, assim, que não é normal, eu vou lá e digo, tiro até foto, olha aqui onde tá chegando aqui a região, né? Isso aí. É muito legal. Não sei se a gente tá com tempo ainda pra mais uma. 8h17, dá pra fazer mais uma? Vamos fazer mais uma antes de no segundo bloco a gente ir pra eventos, né? Vamos falar de obviamente, uma cidade que está crescendo também vem alguns problemas, né, prefeito? Problemas sociais, mas também a questão um pouquinho da violência, né? E a gente, nos últimos anos, né, uma coisa que chegou em Gramado, chegou em Canela, e obviamente também chega em São Francisco de Paula, que é o aumento da violência, principalmente com a questão um pouquinho de facções e tudo mais. Vocês estão atentos a isso e as forças de segurança, né? A gente vê a delegada Fernanda trabalhando muito em São Francisco e Gramado, né? Vocês estão atentos a isso e como que tá a conversa, por exemplo, para de repente aumento de ostensividade de brigada militar em São Francisco, que é uma cidade que a gente falava fora do ar, com uma área gigantesca, né? Para cobrir, né? Na realidade, o que a gente fala e o que a gente debate com o secretário de Segurança do Estado, mas enfim, com todo mundo quando a gente fala sobre segurança, é que assim como vamos voltar para a indústria madeireira. Indústria madeireira, qual que é o principal insumo? É a madeira, precisa de energia, precisa de outros componentes. Para nós que somos uma região turística, nós temos alguns insumos, fazendo essa analogia, que um deles são as belezas naturais, são os produtos turísticos, são os equipamentos turísticos, e a segurança é um insumo essencial.
né? Então, eu lembro que uma vez eu fui a Morro de São Paulo e aí tava numas trilhas lá, lá no meio do mato e tal, e aí eu perguntei para um cara lá, tá, mas aqui é seguro? Daí ele disse assim, não, aqui nós sabemos que não pode ter problema. Então é isso, nós não podemos ter problema, porque segurança é fundamental para o turismo. Então a gente é muito, muito alerta, a gente tem um sistema de vídeo monitoramento, né, que inclusive para o ano que vem a gente vai inovar com a câmera cidadã. Qual que é a ideia? O que eu quis trazer para o pessoal é um pouquinho assim daquele conceito do Waze e outros aplicativos colaborativos, que é o seguinte, hoje como é que funciona? Nós temos o cercamento eletrônico nas entradas da cidade, alguns pontos estratégicos, mas as pessoas sabem onde é que tá onde estão as câmeras, né? Então, quando acontece algum problema, a delegada Fernanda, até perguntei para ela se funcionava exatamente assim, ela funcionava. Ela falou que sim. Ela tem que mandar um inspetor, bater de porta em porta, chega no comércio, tu tem câmera? Tem. Onde é que tá o DVR? Já nem lembro mais, faz tanto ano que eu só botei lá numa época e nunca mais controlei, né? O outro tem, não tá funcionando, o outro, não sei, não me lembro mais a senha, sabe? Imagina, eles perdem horas e horas e dias para conseguir imagens. Então, qual que é a nossa ideia? Que a gente vai fazer? Nós vamos ter um banco de dados, né, que vai ficar por 15 dias. As empresas que já têm câmeras ou as que colocarem câmeras, elas vão ter elas vão poder espelhar suas imagens daquilo que não é de dentro do seu estabelecimento, e sim da câmera que dá acesso à rua para fora. Então a gente vai ter sistematicamente organizado, e aí em vez de ter né, hoje que nem a gente tem 30, daqui a pouco a gente vai poder ter 100, 130 câmeras de vídeo monitoramento. Porque essas 130 são as câmeras que as pessoas já têm. Cada celular hoje já tem 3, 4 câmeras, né? Sim. Então, câmera todo mundo tem. O que precisa é organizar os dados. Então, o que acontece? Teve uma ocorrência, vai precisar de uma investigação da Polícia Civil, da Brigada Militar. Eles vão lá na prefeitura, já vão ter um banco de dados organizado, né? Sem ter que bater de porta em porta, perdendo dias, né, horas, para organizar isso. Esse é o projeto que se chama Câmera Cidadã. Então, o empreendimento, o empresário, a associação, ele fornece as imagens e nós entramos com custo de infraestrutura de software e armazenamento de banco de dados. Quanto à questão do trabalho, né, inclusive neste momento existe um reforço tanto na Polícia Civil quanto na Brigada Militar. A partir do ano que vem a gente vai começar através de um convênio com o Concepro, a quem a gente quer agradecer, são grandes parceiros da comunidade. Nós vamos começar a pagar um valor para auxílio de permanência para os policiais civis e militares para ficar em São Francisco de Paula. Permanentemente a gente requisita na Secretaria de Segurança mais efetivo, porque, por exemplo, agora a gente está com mais 11 inspetores na Polícia Civil, tem um grupo, né, grande que está numa operação verão lá em São Francisco em relação à Brigada Militar, mas sempre precisa. Mas essa questão de facções é algo que sempre preocupa a gente, né? Sempre preocupa. Agora, a gente sabe que algo do que estava acontecendo aqui em Canela, de tentar tomada de território, que é o que se ouve falar, respingou em Rolante, respingou em São Francisco, né? Preocupa demais a população. Graças a Deus foi um episódio isolado, mas é algo que a gente precisa estar alerta, porque, repetindo o que eu ouvi lá em Morro de São Paulo, e na nossa região não pode ter problema de insegurança, porque isso vai afetar todo mundo, não só as vítimas da insegurança. Quando acontece isso, não é só quem levou o tiro ou quem foi assaltado que é impactado. É impactado toda a cadeia do turismo, que reflete aí sim na vida de milhares de pessoas em todas as nossas cidades. Legal. Muito bem. 8h23, a gente vai seguir o gancho do turismo no próximo bloco, né, Cabelo? Um rápido intervalo. Já seguimos aqui o nosso bate-papo com o prefeito Tiago Teixeira, prefeito de São Francisco de Paula. Já voltamos aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.